Relato de um caminhoneiro. Certo dia, eu estava a caminho de São Paulo e, de onde eu saí para lá, dava mais ou menos 3 dias de viagem. Na segunda noite dessa jornada, parei em um posto onde já tinham 7 caminhões parados para passar a noite. Havia, atrás desse posto, um descampado e vi um fogareiro improvisado cozinhando algo e os homens estavam tomando umas cervejas e esperando essa comida sair. Estacionei o caminhão e fui falar com os homens que estavam lá. Eles estavam fazendo feijão e arroz, e havia carne também passando ao lado. Inteirinho, dinheiro para comprar mais algumas coisas, e jantamos aquela noite todos juntos. Umas horas da noite, teve um vento forte que fez umas árvores que tinham atrás do posto estalarem, e eu me assustei com o barulho. O senhor que lá estava riu e começou a falar coisas que ele tinha visto nessas estradas. Todos que estavam ali ficaram atentos ao que ele contaria, e assim ele falou: em certa noite, em uma estrada lá perto do interior do estado da Bahia, eu vim apressado por um lugar sem nenhum poste, casa ou qualquer sinal de vida. Era só o estradão escuro à minha frente, e foi quando vi umas casinhas velhas um pouco afastadas perto de uma curva. Achei que poderia ser um povoado onde eu poderia pernoitar, só que não havia ninguém. Fui devagar olhando e percebi que o lugar estava realmente abandonado. Teve uma hora que um arrepio gelado me subiu pela nuca, e eu já pisei para sair dali, quando na minha frente passa um homem com roupas velhas, atravessando a rua de um lado para o outro, e não poderia ser alguém que vivia ali porque o lugar estava abandonado. Então, quando ele passou, acelerei indo embora. Uns quilômetros depois, cheguei em um município por volta de umas 10 da noite, e ainda haviam bares abertos. Eu fui atrás de comprar algo para comer e parei o caminhão em uma rua do outro lado. Nesse lugar, parei para comprar, mas não havia lá onde comer. Quando voltei para o caminhão e abri a porta para entrar, o banco ao meu lado estava cheio de barro e parecia ter um bicho morto na cabine. O mau cheiro era tão grande que quase senti o gosto do que estava apodrecendo. Procurei, mas não havia ninguém, então voltei até o bar onde eu tinha comido e contei ao dono o que havia acontecido. Então, ele me perguntou se o homem que veio comigo não tinha sido o responsável. Eu disse que viajo sozinho, e o dono do bar me falou algo que até hoje me arrepio só de lembrar. Quando cheguei e parei o caminhão, havia um homem ao seu lado. O senhor desceu e passou em frente ao caminhão, e ele ficou olhando, até estranhei o fato dele não ter descido para comer. Todo o tempo que o senhor estava sentado comendo aqui, o homem olhava de dentro da cabine. Agora o senhor vem me dizer que lá está sujo e fedendo. Não sei quem ou o que estava na cabine, mas com certeza sozinho o senhor não chegou. Encontrei um homem que havia passado por um lugar com umas casinhas abandonadas a alguns quilômetros daqui, e lá tinha visto o senhor atravessando a estrada, mas eu tinha ido embora logo e não havia dado carona para ninguém. O dono do bar me falou: pois ele veio com o senhor. Deus me livre dessa profissão, porque vocês passam por todo tipo de lugar e, sem querer, acabam trazendo coisas que não deveriam estar por aqui. Outra história que escutei sobre coisas estranhas foi quando, depois de uma longa viagem, parei em uma pousada nas redondezas de Pernambuco para pernoitar. O estranho era que havia um cemitério atrás da pousada. No quarto onde fiquei, havia uma janela pequena com vista para uma parte do cemitério, mas não para todo ele, já que havia muitas árvores altas. Eu estava voltando de uma grande entrega e cheguei lá à tarde, pois minhas costas estavam doendo muito e eu só queria me deitar cedo, depois de comer uma refeição quente. Até às 7 da noite, nada demais havia acontecido. Eu já havia acabado minha refeição e estava sentado em uma escada fumando quando o portão pequeno do cemitério se abriu e um homem saiu. Ele parecia ter cerca de 40 anos e trouxe uma garrafa de café. Ele me cumprimentou e perguntou pelo dono da pousada antes de entrar. Poucos minutos depois, os 2 homens saíram e falaram sobre a manutenção do muro de trás. Eu percebi que o homem que havia chegado devia ser o vigia noturno. Meu caminhão estava estacionado em frente à pousada, do outro lado. O dono da pousada perguntou de quem era o caminhão, e eu respondi que era meu. A equipe partiria na manhã seguinte. Comentou que deve ser cansativo viver na estrada, mas que deve ser bom estar em lugares diferentes todos os dias. Eu concordei e disse que a parte ruim eram as dores nas costas. Os homens riram, e eu perguntei ao vigia noturno como era trabalhar em um cemitério à noite, pois eu teria medo. Ele sorriu e disse que, graças a Deus, nunca tinha visto nada, mas que também só trabalhava ali há 3 anos.
Já o dono da pousada tinha visto coisas. Eu olhei para o homem, que confirmou, e perguntei o que ele já tinha visto. Ele me contou que a casa que hoje é a pousada costumava ser a casa dos pais dele. Ele cresceu ali e sempre foi vizinho desse cemitério. Algumas vezes, ele viu e ouviu coisas que aconteceram lá dentro. Naquela mesma estrada, 2 anos antes, um casal acordou toda a pousada dizendo que havia uma menina com um vestido branco cheio de terra pulando dentro do quarto deles. A mulher gritou tanto que o vigia noturno acordou e abriu o quarto com a chave reserva, achando que algo pior poderia ter acontecido. Quando ele entrou no quarto, estava cheio de um barro preto, e o casal estava trancado dentro do banheiro. Ele pediu que eles saíssem e viu que não havia nada no quarto, apenas o chão sujo com barro. Os dois contaram que havia uma menina brincando de pular e cantar no escuro dentro do quarto deles, mas quando a mulher acendeu a luz, viram que era uma caveira podre que desapareceu pela parede. Então, outra vez, eu estava sentado aqui na recepção ouvindo um jogo no rádio quando vi a porta abrir, mas ninguém entrou. Em seguida, vi a porta se fechar sozinha e desliguei o rádio, mas ouvi apenas passos como se alguém tivesse entrado. Os passos foram até o corredor e entraram em um quartinho que só tem produtos de limpeza e vassouras. Eu fui até lá e a porta que eu sempre deixava trancada estava aberta. Eu a abri para ver quem estava lá dentro, mas não havia nada. Outra vez, eu estava voltando para cá por essa estrada e já estava quase chegando quando ouvi uma voz do outro lado dizendo: "Me tira daqui, me tira daqui", falou 2 vezes e eu corri aqui para a pousada. Então subi as escadas e entrei em um dos quartos cuja janela dava para dentro do cemitério e fiquei olhando para ver quem era, mas não vi ninguém. Eu estava olhando pelas escotilhas e só vi aqueles olhos brilhando no escuro e isso me assustou. Então saí do quarto e fiquei pensando no que tinha visto e escutado. Dias depois, o vigia antigo veio pegar café fresco aqui e eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele confirmou que também já havia escutado a mesma coisa, mas que não ligava mais para esses pedidos do além e me disse para não ficar pensando nisso, pois isso atrairia mais coisas. Eu confesso que fui deitar naquela noite bem assustado e, pela manhã bem cedo, peguei meu caminho e fui para a estrada. Tenho mais algumas histórias da época em que desbravei essas estradas de asfalto dentro de um caminhão-massa. Contarei em um próximo vídeo. Até lá, boa noite.